Shalom Ubrachá, amigos da ONG, pergunte ao Rabino. Qual o posicionamento, o Fernando do nosso grupo Amigos da ONG quer saber, o posicionamento do judaísmo com relação à maçonaria? Pergunta do Fernando, do Geu, Amigos da ONG, e da nossa querida Amanda. Shalom Ubrachá para os nossos queridos Fernando, nosso querido Geu, nossa querida Amanda, queridos amigos da ONG. Em relação à maçonaria, quando você faz uma pergunta no judaísmo, você tem que mostrar para o rabino do que se trata, ou seja, é feito o julgamento, a coisa tem que estar clara. A palavra maçonaria é muito genérica. Cada loja maçônica tem uma linha diferente. Vai ter uma loja maçônica que eles vão ter uma linha muito religiosa, católica, toda cheia de tradições cristãs. Vai ter uma loja maçônica que todos os membros são judeus não religiosos, e que eles não vão colocar lá idolatria. Então não tem como determinar, de acordo com a visão judaica, se a maçonaria é uma coisa certa ou não é uma coisa certa, sendo que cada loja maçônica é uma coisa diferente. Você vai encontrar uma loja maçônica que as espadas lá, levaram as espadas para o mikve, e a Bíblia deles é Torá. É porque as pessoas que participam dessa loja maçônica são judeus não religiosos, eles têm algumas tradições judaicas. Então, por causa disso, a gente não tem como dar uma opinião genérica, como falar o que é um brasileiro. O brasileiro pode ser um filho de japoneses, pode ser um filho de italianos, pode ser de religião judaica, pode ser de religião islâmica, pode ser de religião cristã. Um brasileiro pode ser qualquer coisa. O que os brasileiros têm em comum? Que eles falam português. Então, da mesma maneira, o que é um maçom? Um maçom pode ser um judeu não religioso, que na loja maçônica dele, no lugar de Bíblia, vai ter Torá, até que tenha levado as espadas para o mikve, e que todas as espadas lá, nunca ele cortou uma linguiça que não era kasher com aquela espada, e etc, etc. Mas eles não vão ter em comum com a outra loja maçônica, a não ser o fato de eles se chamarem de maçons. Sendo que muitas pessoas importantes na cidade, que eles determinam para onde vão as doações, fazem parte de alguma loja maçônica judaica, vamos dizer assim, entre aspas, porque pela religião judaica a gente não poderia participar pelo judaísmo é proibido inventar uma religião. Então, a criança chega na escola, vão perguntar qual que é a sua religião, ele fala religião judaica, e dentro da religião judaica tem a categoria 7 Mitzvot de Bnei Noach. Dentro da religião judaica tem Cohen, tem Levi, tem mandamentos para homem, tem mandamentos para mulher, tem mandamentos para alguém que não é judeu, mas a religião é judaica. Os 7 mandamentos de Bnei Noach não é religião islâmica, não é religião cristã, e não inventaram uma religião. A Torá não te inventou uma religião, quer dizer, uma categoria da religião judaica. São 7 mitzvot de Bnei Noach. Então, por que a gente vai dizer que é uma categoria da nossa religião? Pela Torá é proibido inventar uma religião. Então, quando a pessoa ele inventa uma linha de vamos dizer assim, todos esses ismos, comunismo, capitalismo, socialismo, canibalismo, não sei, todos esses ismos, eles são invenções humanas. Então, pela Torá, você fala, pela Torá vai ser permitido a pessoa ser maçom. Então, cada loja é um caso, tem que analisar aquela loja, tem que ver se o que eles fazem não vai dar precedente para a pessoa daquela loja já ir para outra que fazem coisas contra a Torá. Pode ser que em uma são judeus que não deixam entrar lá a idolatria, mas você participando daquela já vão te convidar na outra, e na outra já tem coisas que a gente não sabe o que é. Então, por isso, assim, recomendar uma coisa que a gente não conhece, assim, por causa desse motivo, que cada loja, cada caso é um caso. Não é o maçonismo, o maçonarismo é uma coisa uniforme.
cada loja é uma coisa diferente. Então a gente não tem como dar uma opinião sobre uma coisa que ela pode ter mudanças de um extremo ao outro, de cidade para cidade, de loja para loja. E isso em relação à maçonaria. Agora temos uma pergunta também em relação a tefilá, a reza. Então, em relação à reza, assim, a pessoa ela perguntou, ela rezou, ela falou, Hashem, eu quero 500 mil reais. Preciso disso às 4 horas da tarde. E chegou 3h30, ela falou, Hashem, não se esqueça que eu pedi para as 4 da tarde. Chegou 4 da tarde, ela abriu a porta da casa e não tinha ninguém com o dinheiro que ela tinha rezado. Eu falei, é um calote. O que a Hashem me aprontou agora? Eu pedi, ele teve o prazo suficiente para fazer a entrega e não entregou. Então a questão é, o que vem a ser a reza? Porque a nossa reza ela tem que acompanhar a nossa teshuvá também. A pessoa necessita do que ele necessita por motivos que o Tribunal Divino determinou que ele vai necessitar isso. Então, por exemplo, tem uma criança que ele nasce numa família rica e ele nasce com muita saúde. E a família rica, às vezes, pode ser uma família rica prepotente, mas a família rica que ele nasceu é uma família rica muito calma e pessoas muito amorosas e muito educadas e muito delicadas. Então ele teve uma boa infância, depois ele herdou uma fortuna dos pais e ele deu uma boa vida para as crianças dele. E você pergunta para ele aonde foi a sua maior kavaná, a maior intenção que você teve na reza. Aí ele fala, a maior intenção, eu sabia que tudo que eu tinha ainda não era nada relativo ao que a gente vai ter na Geulah. Então, quando eu rezava por saúde, não me entusiasmava tanto que saúde eu tinha bastante. Rezava por dinheiro não me entusiasmava tanto que dinheiro eu já tinha bastante. Rezava por Mashiach, quando eu chegava nessa parte da reza, aí eu me entusiasmava, falava, Hashem, manda pra gente a Geulah, que eu sei que quando tiver a Geulah, eu vou ver que era um pobre coitado. Essa é a verdade. Agora, o que acontece sendo que o que está faltando pra gente não é uma injustiça. Se está faltando para mim, quer dizer que foi decretado lá em cima que eu mereço sentir essa falta. Então, o que eu vou pedir lá em cima é uma revogação do decreto. Eu vou falar, eu recebi, não sei, decreto que Deus me livre, vou sofrer durante tanto tempo. Eu quero um desconto. Eu quero 99% de desconto. Se não der, me dá 98% de desconto. Se não der, me dá 97% de desconto. Eu vou rezando, eu vou pedindo. Cada vez que eu rezo, eu peço, eu me aproximo mais do objetivo final. Moshe Rabbeinu, nosso maior de todos os profetas, foi decretado para ele que ele não vai entrar na Terra Santa. Qual era o problema? Ele estava com 120 anos de idade. Ele não rezou, não pediu para viver até 200 anos. Ele pediu somente para entrar na Terra Santa, cumprir todos os mandamentos divinos ligados à Terra Santa e depois ele poderia falecer. Quer dizer, pode ser que ele em uma semana já faria tudo isso. Porque em uma semana não daria, na verdade, porque primeiro conquistaram, depois dividiram. Então vamos dizer assim, na hora que entrasse em vigor, que a partir daquele momento já estariam valendo os mandamentos divinos ligados à Terra Santa, ele cumpriria todos esses mandamentos, que é Trumá, Maser, Shvi'it, e cumpriria os mandamentos divinos ligados à Terra Santa. Aí ele se tornaria pelo menos uma pessoa que cumpriu toda a Torá. Então ele também entregou a Torá para nós, também recebeu a Torá de Hashem e entregou para nós, e também ele seria uma pessoa que cumpriu toda a Torá. Ele não teve esse mérito. Naquela hora, ele rezou 515 vezes Bet Hanan el Hashem Ba'etai.
ele pediu para Hashem revogar esse decreto dele, para deixar ele entrar na Terra Santa, para que ele pudesse, a pessoa que entregou a Torá, ser aquele que também cumpriu toda a Torá. E Hashem falou para ele, mais do que isso eu tenho guardado para você. O Dizvarizal, Hashem prometeu para ele que Moshe vai ser o Mashiach, quer dizer, ele se reencarna, ele se torna o Mashiach, e aquela geração que faleceu no deserto, que somos nós, vai ser a geração do Mashiach. Diz o Rebbe, essa geração somos nós. Agora nós somos a geração da Geulah, de acordo com todos os sinais da nossa Torá, dos nossos sábios. Então, na prática, quando Hashem não dá uma coisa que a gente está pedindo, isso quer dizer que no lugar disso ele vai dar para a gente uma coisa melhor. Dizem nossos sábios, quando você faz uma reza, sua reza entra na conta lá em cima. Às vezes, o dinheiro que você tem na conta é menos do que o que você precisa para receber, para comprar mercadoria. Então, às vezes, nós temos uma dívida tão grande de uma reencarnação anterior, que por mais que a gente reze, a gente não consegue pagar aquela dívida por meio das rezas, e ainda o que a gente está pedindo ainda não recebemos. Às vezes, o contrário. Hashem quer dar para a gente uma coisa muito melhor. E se a gente tiver a coisa pior, aí nós não vamos poder ter a coisa melhor. Ou seja, nós vemos isso muito. Tinham casos assim, que não vou entrar em muitos detalhes, mas quando nós falamos sobre rezas, diz o Zohar que quando o Adão e a Havá eles comeram a fruta do Etz Hadat, eles misturaram nesse mundo o bem e o mal. Então não existe uma coisa boa sem um lado ruim, não existe uma coisa ruim sem um lado bom, até a Geulah, até a nossa redenção final. Então por isso diz o Zohar, a Terra Santa, antes de ser a Terra Santa, ela teve que ser a Terra Maldita. Antes dela ser a Terra de Israel, que é o povo santo, ela teve que ser a Terra de Canaã, que era o povo maldito. Por quê? Porque essa mistura do bem e o mal, primeiro chegava o lado ruim, depois o lado bom. Diz o Zohar a mesma coisa com a Batsheva, que ela era a outra metade do rei Davi. Uma alma tem aspecto masculino e aspecto feminino. E sendo que teve a mistura do bem e o mal, que pegou principalmente essas almas mais elevadas, a Batsheva, antes de ser a esposa do rei Davi, que era o aspecto masculino da alma dela, ela teve que ser a esposa do Uriah Hiti, que era um psicopata de guerra. E imagina o soldado que ele gosta de lutar, ele gosta de matar, o rei dá para ele umas férias, ele não quer voltar para casa, ele quer voltar para a frente de batalha. Então imagina a vida que ela teve com ele. Pergunta Zohar, por que ela teve que passar pelo Uriah Hiti primeiro, depois se casar com o rei Davi, que era o aspecto feminino, o aspecto masculino da alma dela? Porque primeiro teve que ser refinado o lado ruim da alma dela, e ela teve que ser a esposa da pessoa ruim. Depois que chegou o lado bom, o lado ruim já deixou ela, só sobrou o lado bom, aí ela se tornou a esposa da pessoa boa. Então às vezes a pessoa reza, fala, eu quero isso, eu quero aquilo. Em primeiro lugar, você não sabe se o que você está pedindo é o melhor para você ou tem melhor ainda. E se você conseguir o melhor, você vai perder o melhor ainda. Às vezes a gente não tem o mérito, então nós temos que fazer tshuva, nós temos que acrescentar no estudo da Torá, na tzedakah, no cumprimento dos mandamentos divinos para ter mais méritos. Às vezes nós temos o lado ruim que temos que passar por esses sofrimentos, temos que refinar esses sofrimentos. Então para isso tem a tefilá e a tshuva e a tzedakah. Dizem nossos sábios, por meio dessas três coisas você consegue um desconto de 99%. A gente se arrepende do que fez de errado, sendo que Hashem sempre coloca para nós, na nossa frente, se repetem o que a gente fez de mal numa reencarnação anterior. Essa tentação se repete na reencarnação atual, para que ela seja retificada. Então a gente fazendo tshuva pelo que a gente fez na reencarnação atual, a gente já faz tshuva pela anterior também, porque são as mesmas coisas que se repetem. Diz o Rambam, o que é tshuva? Que a pessoa se encontra com a mesma mulher no mesmo lugar e ele fala, proibido, não vou ter uma relação com uma mulher que é proibida, uma mulher que é casada com outro ou qualquer outro motivo. Então,
por outro lado, o próprio Rambam, ele fala que é proibido a pessoa se colocar naquela situação. Então a pessoa não vai ligar para a mulher e falar: olha, se encontra comigo no mesmo lugar, na mesma hora que eu quero fazer tshuva. Eu vou estar lá e não vou fazer com você o que eu fiz da vez passada. É proibido. Então como pode ser que a tshuva dele só vai acontecer quando ele estiver no mesmo lugar, etc., com a mesma mulher no mesmo lugar? Então dizem os Chachamei Kabbalah, os Rebes Hassídicos, que quando vem um mau pensamento para a pessoa, quando ele se lembra daquela mulher naquele lugar, e ele fala: não, isso é proibido para mim, então eu vou tirar da cabeça. Isso é a tshuva verdadeira. Quer dizer, que ele estava onde você está com o pensamento, você se encontra lá de verdade, cabalisticamente falando. Então ele estava com aquela mulher naquele lugar, e ele optou por não fazer nada. Então, dessa mesma maneira, às vezes vem para nós desejos de ficar bravo, de ficar, não é bem a minha praia essas coisas ruins, mas imagina qualquer coisa ruim que vem um pensamento e a pessoa tira esse pensamento da cabeça, dá um peteleco. Nessa hora ela está fazendo tshuva, então ela já dá um passo à frente para receber o que ela precisa. Então nós pedindo, rezando, sendo que Hashem, ele é como uma mãe para nós. Tipo, a mãe, ela sempre está com as crianças. Ela nunca vai abandonar a criança. Ela sempre está vendo onde a criança está andando. E sempre que a criança está pedindo alguma coisa, se é possível dar para a criança, ela dá. Ou se a criança pede muito, ela já não aguenta mais. Agora já, mesmo que não é, a criança não merece, mas pediu tanto, já dá dor. Então, às vezes, a gente vence Hashem cansaço. Pelo cansaço, vamos dizer assim. De tanto que a gente pede, Hashem é a essência do bem. Hashem não tem essa crueldade de aguentar tantos nossos pedidos. Então, às vezes, a gente, por meio da tshuva, a gente já tem o mérito de receber o que a gente está pedindo. E às vezes nós temos o mérito e tudo, mas o que a gente está pedindo, a curto prazo vai ser muito bom para nós e a longo prazo não vai ser bom. Então a gente sempre está pensando no que vai ser bom para nós a longo prazo. E porque isso é o bem verdadeiro. Bem verdadeiro, está escrito isso, o Chacham Areta Nolad. Quem é o sábio é quem vê o que vai nascer de cada coisa. Então o bem verdadeiro, quer dizer, o bem que ele... Não é, Deus me livre, a pessoa comer um doce e subir o colesterol, mas é a pessoa comer um doce e baixar o colesterol. Isso, então a Hashem já está vendo se a bondade verdadeira para essa pessoa vai ser a longo prazo, então a Hashem já vai dar para ela agora. Senão, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. Então, sendo que nós somos como uma criança pequena, pedindo o que a gente acha que a gente precisa, então o ideal é assim, fazer a reza de todo o coração, pedir de todo o coração, mas saber que Hashem, ele está... A nossa reza entrou na conta lá em cima, não perdemos ela entrou no nosso, como se fala? Crédito. É como a tzedakah também. Exatamente. Assim. Então, se você não vai ser atendido agora, essa tefilá, essa reza já está no seu crédito lá no banco das rezas lá em cima, e você vai usar esse crédito para uma coisa que você precisa mais. Uma aula maravilhosa, como sempre. E eu aqui, deixando o recadinho para vocês do nosso livro, né? Shemot está indo para a gráfica, nós temos Bereshit, Shemot, daqui um pouco a gente vai ter Shemot para vocês. E muito obrigado pelo apoio de todos, muito obrigado pelos amigos da ONG, nosso grupo fechado de amigos da ONG. Aqueles que querem participar do nosso grupo Amigos da ONG, o número para contato está na descrição dessa aula, vocês podem entrar em contato comigo e também fazer parte, e também poder fazer suas perguntas e ter o seu nome falado aqui pelo Rabino e a sua pergunta respondida diretamente pelo Rabino. O nosso grupo Amigos da ONG fechado é um grupo de perguntas e respostas com o Rabino. É uma sala de aula virtual, onde o aluno pergunta e o Rabino responde. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês e não deixem de prestigiar o nosso livro, tá bom? Muito estudar hebraico dá nisso. Tá vendo? Estudando muito hebraico dá nisso, esquece a língua da mãe. mãe. Então, atzlacha, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro.
felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. E muita alegria. Muita